Então vamos lá, turma do primeiro ano. Então vamos fazer a gente vai entrar em Brasil, diversidade, cultura e migrações. Então vamos fazer uma lembrancinha aqui sobre a história do Brasil, tá? Bora contar a história, um pouquinho da história do Brasil. Aí a gente vai entendendo um pouquinho da diversidade cultural do país e a questão da migração. Tá bom? Então, vamos lá. Os povos brasileiros, eles vieram, certo? Eles vieram, tem teses, né? Teses. Que, de um modo geral, os povos americanos, eles teriam descido durante a glaciação ali pelo Estreito de Bering e foram povoando, chegando até a América do Sul. Dizem que também outras embarcações vieram ali da Polinésia, pequenas embarcações foram chegando aqui e foram povoando. Acontece que ao longo dessa miscigenação, nós temos a formação, digamos assim, dos povos ameríndios. Tá? Diz que a pessoa mais antiga encontrada no Brasil, alguém vai dizer que sou eu, não sou eu, gente, é a Luzia. Foi encontrada em Minas Gerais, na Lagoa Santa, em Minas Gerais. Certo? Considerada a descendente humana mais antiga do Brasil, em homenagem a Luísa. Certo? Então, a Luzia. Ok? Pronto. Aí passou-se, eles foram evoluindo, as tribos não chegaram à evolução tipo astecas, maias ou incas, mas eles tinham as suas organizações sociais, tudo que eles plantavam, tudo que eles colhiam era dividido para todos, tudo que eles pescavam era dividido para todos, dormia todo mundo nas ocas, né? Não tinha aquela sensação de posse, eles respeitavam a natureza, porque era da natureza que eles tiravam seu sustento, então tinha a natureza como o próprio Deus, não é isso? Até que eles chegaram à evolução aqui nas tribos do Brasil, umas ficaram mais atrasadas, a fazer agriculturas de subsistências, né? Então são os povos que estavam aqui. Aí, em 1500, muda tudo, começa a mudar tudo, começa todo um processo de mudança para os povos brasileiros, ou seja, os povos que habitavam as terras que viria a se chamar de Brasil. O que aconteceu em 1500 que mudou isso? A chegada do Cabral. Cabral, né, chega lá nas suas caravelas, avista o Monte Pascoal, certo? Ele bota esse nome de Monte Pascoal porque era o período da Páscoa, em 22 de abril de 1500. Certo? Aí chega amistosamente, começa as amizades com os povos que eles consideraram selvagens nas terras brasileiras. Como se diz a história, a princípio eles pensavam que era uma ilha, depois viram que era um grande continente, né? E foram, claro, atrás das riquezas, né? Num primeiro momento, amistosamente com os nativos. Certo? Eles foram rezar sua primeira missa e os nativos ficaram espantados com aquela história. Olha aquele povo tudo coberto com um monte de roupa, né? E os índios andavam nus, né? A terra era quente, tomavam muitos banhos por causa do calor e os europeus não tinham hábito de tomar banho. Então chegaram aqui fedendo, né? Rezaram a primeira missa. Assim que eles terminaram a primeira missa, os nativos, pensando que era festa, começaram seus batuques lá, com seus instrumentos rudimentares e tal, e eles entenderam até aquilo ali como uma ofensa a Deus. Pronto. Depois, né, eu estou falando depois, não foi de um dia para o outro, mas depois, no primeiro momento eles não demonstraram muito interesse pelas novas terras, mas depois passaram a demonstrar. Né? Tinha muito pau-brasil na Mata Atlântica. Aí começaram a matar os índios, fazendo assim o extermínio de diversas tribos, que a gente chama de genocídio. O que é genocídio? O extermínio de nações pelo uso da força.
Então começou o genocídio das nações ameríndias, que estavam nas terras que viriam a se chamar de Brasil. Certo? Pronto. Então começou a devastação da Mata Atlântica e a retirada do pau-brasil. Certo? Servia também, entre outras coisas, para se tingir roupas, né? Para fazer roupas de cor avermelhada. Aí, com o extermínio das nações, algumas tribos até ofereceram resistência, mas, claro, a gente sabe que os portugueses eram organizados, e essas tribos foram migrantes para a região do interior, certo? E outras foram extintas pelo genocídio mesmo, né? Pronto. Aí o governo começa... Aí vem os ataques de outros países, e o governo, com medo de perder essas terras, começou a organizar politicamente o Brasil. Né? Pronto. Aí começa o quê? A mistura étnica e a formação do atual povo brasileiro. Ou seja, eles vinham para cá, muitos matavam os indígenas, muitos escravizavam os indígenas, e principalmente os homens tinham relações com as fêmeas, né? com os povos indígenas, com a população feminina indígena. Né? Porque, claro que eu não vou dizer que o Cabral chegou e descobriu o Brasil, senão eu estaria dizendo que índio não é gente, índio é gente. Né? Apesar, teve um presidente aí que disse que índio é quase um ser humano. É brincadeira, né? Claro que índio é ser humano. Então, começou a nascer os descendentes, né? Os mestiços. Certo? Resultado, principalmente porque foi Portugal que colonizou o Brasil, o povo indígena começa também a trocar suas línguas originais pelo português, de uma maneira obrigatória, os portugueses obrigavam. Nasceram esses descendentes, né, de índios e portugueses, certo? Aí começou a catequização dos índios, eles foram obrigados a se converter ao cristianismo, tá? E por aí foi. Aí, estou falando isso de uma maneira bem simples, a história do Brasil, né? Já tem essa primeira miscigenação. Começa a se organizar, e nisso o mundo tinha escravos, né? A gente sabe disso, que o mundo, em diversos lugares do mundo, nós já tínhamos escravos. Agora já tínhamos como escravos os povos indígenas, os ameríndios, aqui no Brasil e em outros lugares, porque cada lugar teve o seu desbravador. O desbravador do Brasil teria sido Cabral, que chegou aqui em 1500, né? Chegou, desbravador e tal, quando a história a história do Brasil é radicalmente mudada, porque as populações viviam de acordo com a natureza, respeitavam, tinham seus hábitos, né? Tinha suas formas de se alimentar, suas culturas, suas danças, suas crenças, e radicalmente isso começa a se transformar. Pronto. Então, eles, para organizarem o espaço brasileiro, eles criaram, certo, as capitanias hereditárias, onde eles doaram as terras para os nobres, certo? As faixas eram horizontalmente feitas, algumas foram verticais, certo? Já tem notícia disso, mas era horizontalmente feita, e os responsáveis por essas faixas de terra, chamadas de capitanias hereditárias, que ia passando de pai para filho, por isso hereditárias, certo? Eles foram doando terra para para pessoas já de posses, né? Que tinham mérito dentro do governo imperial da metrópole portuguesa, porque o Brasil era uma colônia, Portugal era a metrópole. Então eles mandavam nas terras que eram do Brasil, que na realidade as terras eram dos povos indígenas. Eles tomaram a força. É como você tem sua casa, alguém chega lá, invade sua casa e toma a sua casa de você. Então foi isso que aconteceu a partir de 1500 aqui, nas terras que hoje a gente chama de Brasil. Pronto. O Brasil era metade do que é hoje pelo Tratado de Tordesilhas. Certo? Depois Portugal assina um outro, não vou entrar nesse mérito, só para registrar. Portugal assina um outro tratado com
com a Espanha, que é o Tratado de Madrid, que deixa quem for chegando nas terras pode ficar com elas, chamado Utiposidetes. Certo? Então, o Brasil começou a ultrapassar aquele meridiano que era o Tratado que era estabelecido pelo Tratado de Tordesilhas. O Brasil começou a ultrapassar para o lado oeste e foram conquistando as terras que hoje faz com que o Brasil seja, né, o quinto maior país do mundo. Tá? E depois algumas outras terras foram conquistadas à base de problemas e diplomacias. Pronto. Aí a questão tem essas capitanias hereditárias, certo? Vão evoluindo, não dão certo, apenas duas prosperam, como vocês bem sabem, que é de São Vicente e de Pernambuco. Cria-se o governo geral, que era um governo central para administrar essas capitanias hereditárias. Aí, né, se começa, já se tinha a importação dos negros, certo? Então, negros começam a vir para trabalhar principalmente nos engenhos, tá? Então, o Brasil começou a ter o trabalho escravo do povo africano. Aí, como eu digo, homem é homem, menino é menino, como diz a música. Eu não vou completar porque tem alguns palavrões. Mas aí, claro, assim como os homens foram miscigenando com as indígenas, eles começaram a miscigenar com as negras africanas, com os afrodescendentes. E a gente sabe que o resultado disso é criança. Tá? Então começou a nascer descendentes de brancos, brasileiros descendentes de portugueses e portuguesas, certo? Com negros africanos. Certo? Começa toda a miscigenação do que viria a ser a etnia brasileira. Tá? Não nesses mesmos momentos, mas eu estou abrindo orelhas aqui. Tá? Então, aí você tem o governo geral, né? Pronto, aí começa-se toda aquela história do Brasil, dos ciclos econômicos. Estão lembrados? Primeiro o ciclo do pau-brasil, depois da cana-de-açúcar, né? O pau-brasil é porque acabou, a cana-de-açúcar entrou em declínio porque outros lugares do mundo começaram a produzir cana-de-açúcar, que servia para fazer açúcar, e açúcar caiu na graça do povo consumidor lá da Europa. Não é isso? Mas aí eles iam buscar onde eles compravam mais barato, então alguns lugares começaram a produzir mais, vender mais barato, e houve o declínio da cana-de-açúcar, dos engenhos. Então, o Nordeste na época era a região mais importante no ciclo da cana-de-açúcar. A capital era Salvador, inclusive. Certo? Aí descobriram, coisa que eles queriam encontrar desde o começo em grande quantidade, descobriram no interior do país as pedras preciosas. Então começa o ciclo da mineração, surge Minas Gerais. Né? Eu devo falar que os bandeirantes foram fundamentais daquela questão que eu disse para vocês, do Brasil ter conquistado essas terras que o Brasil tem hoje. Só mal que foram os bandeirantes. Bandeirantes eram tipo cidades itinerantes. Um monte de gente, boa parte de uma mesma família, certo? Onde eles levavam os animais, levavam suprimentos e tal, e iam para dentro do país. Eram cidades andantes, cidades nômades, vamos dizer assim. Eles que conseguiram o que hoje é o grande Brasil. Claro, aí vem toda a miscigenação dos povos. Tinham seus escravos, e escravizando os índios, né? Porque tinham tecnologia, os índios não tinham tecnologia para a época que eu estou dizendo. Pronto. Então, aí o Brasil tem, principalmente, negros, brancos e índios. Aí vem o ciclo do café. Interessante. Aí tem toda a história, que passou uma novela mais recentemente, que é uma novela reprisada, né, que toda aquela história do Dom Pedro. Dom Pedro era quem? Era o descendente
do trono de Portugal, descendente de Dom João VI. Né? Vocês sabem aquela história da vinda da família real para o Brasil em 1808, que levou o Brasil à categoria de vice-reino. Depois, quando acabou o perigo napoleônico lá na Europa, eles voltaram, quiseram fazer que o Brasil voltasse a ser meramente uma colônia. Os brasileiros não aceitaram. Teve todo o problema já do ouro em Minas Gerais, né? Com a questão do próprio Tiradentes e tal. E tinha o Dom Pedro aqui. Então era só uma questão de tempo do Brasil conseguir sua independência de Portugal. Os estados já tinham sido independentes lá da Inglaterra em 1776, né, em 4 de julho. Não é isso? Então você tem uma iminente independência do Brasil. Aí disseram assim, não, vamos fazer o seguinte. Dom Pedro, tu vai aí, tu dá um jeitinho de proclamar a independência. Aí fica eu, rei de Portugal, e tu, rei do Brasil, meu filho. Assim foi feito. E o Brasil, em 7 de setembro de 1822, se torna independente de Portugal. As decisões passariam a ser tomadas aqui. Não é isso? Vem aí o ciclo do café, onde o café passa a ser o principal produto da pauta da exportação.